Que só para mim aqui um pouquinho, que daí eu não grito, né? Se eu começar a escolher, eu já tenho um pouco de dificuldade para ouvir, aí isso, tá melhor. Olha aí, que benção. Meus irmãos, o texto que fizemos leitura, ele vai dar continuidade ao período de Moisés. Moisés é o libertador que Deus escolhe ele para tirar o povo do Egito. E por um período de 40 anos ele conduz o povo em meio ao deserto, com um destino certo, com um rumo. A direção deles era chegar aonde Deus havia prometido, uma terra espaçosa, uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva, que até então eles não tinham terra, mas Deus lhe fez uma promessa de dar uma terra para eles, chamada terra de Canaã. E nós vamos entender que Moisés chega, quero usar uma expressão mais simples para se compreender, ele chega no limite daquela terra, como se fosse na entrada, ou quem está chegando em São João Batista, lá de cima do morro, olhou, lá está a terra que o Senhor me prometeu. Aleluia. Quantos de nós não lembram desse dia, o primeiro dia que você chegou em São João Batista? Antigamente tinha uma placa lá no trevo, São João Batista, né? Aquela é a terra que eu vou morar. Quem sabe não seja a terra que mana leite e mel, mas bom é que os gigantes já morreram quase todos. E nós estamos vivos. Oh, glória. Aí eu olho, irmão, se Moisés chegou, ele avistou a terra. Eu gosto de fazer de parafrasear alguns textos que parece que ela fica mais clara para a nossa compreensão. Moisés veio até o limite, ele observou da planície de Moabe, ele deu uma olhada e viu, Deus disse para ele, aquela é a terra que eu prometi, aquele é o lugar, tudo que eu falei está naquele lugar lá, é lá que eles vão viver o que eu prometi para eles. Os bem, Moisés morreu. Moisés viu, mas não pôde viver o que Deus tinha. E nós não vamos entrar nesse assunto hoje, o porquê que Moisés não pôde viver aquela promessa ou habitar naquela terra. Mas o que me chama a atenção é que ele era um líder, era um homem que Deus se comunicava, era um homem que Deus falava, e ele transmitia as leis de Deus, o querer de Deus, para aquele povo, e o povo andava, sendo guiado por Deus através da boca de Moisés. Agora, quando Moisés morreu, o que acontece? De imediato, Moisés morre, e aí o povo parece que dá uma desanimada. E agora eu fico olhando que nesse período, Deus vai levantar um homem que já seguia os passos de Moisés, conhecia o Deus que Moisés servia, tinha uma certa intimidade, um zelo por ele. Só que nesse período em que Moisés morre, ele fica olhando e Deus vai chamar a atenção dele. No capítulo 1 você vai ver alguns versos número 6, verso número 7 e o verso número 9, Deus dizendo para ele, ser forte e corajoso. No verso 7, ser forte e corajoso. Aleluia. Vai lá para o verso número 9, ser forte e corajoso. A missão era grande, a missão era forte. O que ele iria estar exercendo era uma missão muito forte, porque liderar muitas pessoas e liderar elas no lugar certo, na direção certa. Até porque o líder que trouxe eles até ali era alguém que liderou com uma excelência tão grande. Era um homem que era amigo de Deus. Então ele olha para a situação agora e ele espera aí. Moisés morreu, mas a promessa está viva. Glória a Deus. Deixa eu falar mais uma vez. Moisés morreu, mas a promessa ainda está viva. Oh, glória. Quem sabe alguém já conseguiu compreender e disse, pastor, eu estou entendendo. Ele pode ter passado, o tempo mudou, ele já não está mais, mas a promessa ainda está viva. Agora a expressão Josué, ser forte e corajoso, levanta. Porque Deus agora, entre linhas, estava dizendo, o tempo de deserto termina. O tempo do deserto está chegando ao fim. Até porque nós podemos viver no deserto, nós podemos até nascer no deserto,
mas nós não fomos feitos para viver eternamente no deserto. O deserto pode existir por um período de mês, de anos, até 40 anos, como foi o caso deles. Mas eu entendo que o deserto não é o meu habitar. O deserto é transitório, daqui a pouco ele fica para trás. E tem um novo horizonte de Deus esperando para mim viver nele. Pastor, mas e se nessa terra eu viver a vida toda pelo deserto? Te alegra, porque Deus já preparou a Canaã para nós. Deus tem uma Canaã, Deus tem uma terra, Deus tem um lugar que Ele preparou para nós. Agora, sair do deserto é bom, mas melhor ainda é habitar em Canaã. Ver o deserto ficar para trás, um momento de angústia, de batalha, de provação, aonde tivemos tantos intempéries da vida, isso é olhar para trás e ver a prova ficando para trás, mas que coisa maravilhosa. Isso alegra o teu coração, alegra o meu também. Mas melhor ainda é a gente saber que Canaã está logo ali. Oh, glória. Irmão, se a tua alegria não for morar no céu, quando eu falo Canaã, eu não estou falando de uma terra novamente como eles habitaram, eu estou falando da Canaã celestial, que os heróis da fé sonhavam com ela, pela fé avistaram ela. O que eu quero que você entenda? Bom é ver a luta ficar para trás, bom é você ser vitorioso diante das circunstâncias e dos problemas da vida, mas melhor ainda será o dia em que os portais se abrirem e a gente possa ver o Rei da Glória. Agora esse líder está sendo preparado por Deus. Moisés morreu, o deserto está terminando, a missão está viva e a promessa ainda está de pé. Só que Deus precisa do líder para continuar liderando o projeto. Deus nunca mandou anjos substituir o nosso lugar. Tem gente que pensa, mas os tempos mudam, parece que as gerações vão mudando e muitos já não estão mais cumprindo o seu papel. Eu posso não cumprir o meu papel, mas Deus pode levantar alguém que vai cumprir com excelência. Agora Deus está olhando para o Josué e diz: Josué, você é o escolhido. E o que eu acho tão lindo é que parece que Josué parece que está meio com medo de assumir a responsabilidade de Deus para Josué. Se esforça, tem bom ânimo, tenha coragem, homem. Agora o grande segredo, irmãos, de viver os planos de Deus e ter certeza que esses planos vão dar certo, não é o Josué falar bonito, não é porque o Josué era amigo de Moisés e Moisés era... Não. Até porque este negócio com Deus, eu não posso ir na carona do Moisés. Vida com Deus não dá para você pegar carona com alguém. Ah, mas o marido então eu vou. Não, vida com Deus é particular. Aleluia. Ah, mas eu tenho um pai que ora. Não, vida com Deus é particular. Não dá para você ir na carona do Moisés. Moisés faz a parte dele, chega o momento, Deus leva o Moisés. Mas agora chegou o momento do Josué. E Deus diz: Josué, te levanta, tenha coragem, homem, se esforça. É a tua vez, é o teu momento. E tem gente, irmão, na vida que fica tão chororô, tão cabisbaixo. Mas agora o que eu vou fazer? Não está mais aqui, hein? Aproveite enquanto tem Moisés ao teu lado, porque foi Deus que colocou Moisés para te ensinar, para te orientar, para te aconselhar, para dizer não para você, porque vai chegar o dia que Moisés não estará mais contigo, mas Deus vai levantar Josué para continuar a obra, porque a obra permanece sendo dele, e os planos de Deus jamais serão frustrados. Como Deus está preparando? Primeiro, Deus está chamando a atenção. Seja corajoso. Seja corajoso. Tenha vontade, tenha ânimo. Porque para Deus não é para fazer de qualquer jeito e desanimado. Não é com vontade, é com ânimo. E aí o que eu vejo, irmãos, isso aqui é lição para a gente. Se você olhar lá no capítulo 1, no verso de número 8, se a Flávia quiser pôr para nós aí no telão, Josué 1 e 8, você vai ver que aí Deus está dando toda a diretriz para Josué. Porque hoje o ser humano busca para ter uma vida bem sucedida, para ter uma vida bem resolvida, para ter uma vida feliz. Olha o conselho de Deus para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ei, isso aqui não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito que está falando, não. Deus está dizendo: quer ver a missão ser concluída com sucesso? Medita neste livro. Não se aparte dele dia e noite e dia. Se você meditar nele, se você olhar para ele, e se você praticar o que está escrito nele, tu serás bem-sucedido. Tem gente esquentando a cabeça, e qual é o segredo de uma vida próspera e bem-sucedida? Deus está dizendo para ele. A minha tradução vai dizer: medita e fala do que está escrito nesse livro. A minha tradução é assim: medita e fala o que está escrito nesse livro, e o teu caminho será próspero. Aí Deus está ensinando o segredo para ele. Quer ter uma vida abençoada? Guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. E aí? E as dificuldades da vida? O Criador sabe de tudo. Ele sabe do dia mau, ele sabe do dia da enfermidade, ele sabe do dia que a porta se fecha, ele sabe do dia que você está triste, ele sabe de tudo. Mas se você guardar essa palavra, praticar essa palavra, todo dia haverá um conselho sábio de Deus para mim e para a sua vida. A partir daqui então, Josué parece que está de pé e diz: Senhor, se o Senhor tem planos comigo, estou pronto. O Senhor mandou ser corajoso, sou corajoso. Mandou se esforçar, vou dar o meu limite, vou dar o meu melhor. Porque está assim de gente querendo viver os propósitos de Deus, mas não dá o seu melhor. É de qualquer jeito, é relaxado, é o resto para Deus. O pastor estava ficando bom, vai ficar melhor ainda. Eita glória! Glória, esse é só começo. Tem gente, pastor, eu quero, aquele 115, irmão do Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas de qualquer jeito, de qualquer maneira, dar o resto para Deus. Se for para dar o resto para Deus, não demos, porque Deus não quer o resto, Deus quer coisa boa. Dê o seu melhor para Deus. Pastor, o senhor está falando na parte material? Não precisa nem falar sobre isso, porque quando a Bíblia fala em você dar o que é do Senhor, é do Senhor. Eu não entro nesse assunto, eu quase nem falo sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda: se vai trabalhar para o Senhor, dê o seu melhor, dedique o seu tempo, se esforce, faça com excelência. Ou senão, não faça, deixe o outro fazer. Aí o Josué está pronto. Só que Deus disse para Josué: você é o líder, a terra está logo ali. Só que entre a promessa, entre viver o que Deus tinha, e Josué e o povo, a Bíblia diz que eles estão acampados agora em Sitim, e ali tem um Jordão na frente. O Jordão é um rio, para quem não conhece a palavra de Deus, e nesses períodos mesmo é um rio que está transbordando, porque é tempo de colher. Imagine só, há um rio cheio, transbordando, eles não têm barco. A Bíblia diz que saiu só de homens, há 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente, olhando para um rio grande, forte, correnteza forte. E o que fazer? A minha bênção está logo ali, mas para mim usufruir dela, há um Jordão que eu preciso passar. E o que me chama a atenção é que neste período em que o Jordão está na frente, eles não têm barco, eles não têm uma boia, eles não têm uma balsa, não tem nada para passar isso para o outro lado. Mas tem um Deus que está dizendo: a terra é sua, a bênção é sua, a promessa é sua. Glória a Deus. Mas espera aí, se Deus está dizendo que a bênção é minha, quem colocou o Jordão lá? Quem manda, quem comanda, quem governa a natureza, o tempo, as estações? Aleluia. Aqui eu aprendo a primeira coisa, irmãos: que quem anda com Deus, o Jordão é só um detalhe na sua vida. Glória a Deus. Pastor, o que pode ser esse Jordão? O problema que você está vendo hoje diante de você, invencível, forte, nas minhas forças, no meu limite, impossível. Se Josué fosse na força do braço, confiando em si, jamais teria condições de passar 600 mil homens, mais mulheres e crianças.
Só que Josué está indo com Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que te espera nesses dias, eu não sei as decisões, eu não sei o que você precisa falar, fazer ou tomar decisões na sua vida. O deserto, o Jordão pode estar ali, as dificuldades podem estar ali, mas entenda uma coisa: sozinho é difícil, mas com Deus é só uma palavra. Aí Josué está diante do Jordão e Deus está dizendo: Josué, santifique o povo, porque amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós. Milagre já é bom, irmãos, mas maravilha, maravilha é o que ninguém viveu. Maravilha é coisa que muitos participaram e viram coisas boas, mas maravilha é só Deus que pode fazer. E o que me chama a atenção agora nesse texto é que a palavra é: santifiquem e eu farei maravilhas no meio de vós. E aqui eu gostaria de conversar um pouco com vocês, porque quem não quer ver o deserto ficar para trás? Quem não quer viver os planos de Deus? Quem não quer tomar posse das bênçãos de Deus? Deus prepara o homem, manda ele se posicionar, e aí Deus diz para ele: você está pronto, mas agora é a vez do povo. Agora o que me chama a atenção é que aqueles que estão comigo também viverão os milagres que Deus preparou para mim. Glória a Deus. Se você está vendo alguém abençoado e alguém que anda com Deus, pode ficar perto dele, Glória a Deus. porque vai respingar um pouquinho em você. Aleluia. Eu estou falando de gente que anda com Deus, não com gente que leva uma vida bagunçada, que parece que anda, mas não anda. É Deus. Pastor, tem base bíblica? Tem. Lucas capítulo 5. Capítulo 5 está lá. Jesus entra no barquinho do Pedro, né? Vai lá, vamos no meio do mar. Jesus, a gente pescou a noite toda, não viu nem um peixe, a rede está vazia. Mas vamos para lá. A Bíblia diz que tinha 2 barcos à beira da praia. Jesus entrou num. Só que quando o barco do Pedro encheu, o Pedro dá um grito: o barquinho do vizinho lá, Aleluia. tem peixe para o teu também. O milagre de Jesus está vindo com excelência, encheu o nosso barco, a rede já rasgou de tanto peixe, vamos colocar um pouco no teu barco. Então encosta em alguém que tem um barco que está levando Jesus. O barco que leva Jesus, você não pode ter certeza, o milagre dele vai saltar uma lambari, vai saltar uma tilápia, alguma coisa vai saltar no teu barco. Se hoje não é um dia do milagre na tua rede, irmãos, mas glorifica a Deus na rede do vizinho, porque o peixe que está lá vai saltar no teu também, você também vai viver milagre. Oh, maravilha! Agora, a palavra é essa: santificai-vos. Deus está dizendo: santificai-vos. O que é santificar? A expressão aqui parece que ficou tão corriqueira, mas a gente vai entender que na linguagem do hebraico santificar significa separados. No grego, que é o Novo Testamento, vai falar de purificação. Mas eu quero usar aqui a expressão do hebraico: separados. Aí eu gostaria que você só me ouvisse, mas Tiago, capítulo 4, o verso de número 4, o final do verso vai dizer para a gente o seguinte: a amizade do mundo constitui-se inimizade de Deus. Mas espera aí, é o manual que está falando. Hoje, Tiago 4 ali para mim. Se não achou, não tem problema. A primeira parte é muito forte. E depois ele continua dizendo que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aí eu entendo que não dá para mim ser santificado e continuar amiguinho do mundo. Ah, mas pastor, então significa que para mim ser amigo de Deus, para mim viver uma vida de santificação e ver as maravilhas de Deus acontecer, eu tenho que ser inimigo de todo mundo? Não, não é isso. Porque nós devemos amar a todos. Agora, eu não sou amigo das práticas pecaminosas que o mundo faz.
Eu nem gosto de ler a parte de cima, porque ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos acostumados com o Evangelho, que a gente vem nos cultos de vitória, tantos cultos, e a gente ouve alguém dizer que você está recebendo, você está saindo do deserto, pode até estar saindo do deserto, mas para entrar em Canaã precisa se santificar. Pode até estar olhando o Jordão e o Jordão está se movendo, porque Deus está soprando, oh glória. Mas para você ver, ele se abrir, você entrar na terra de Canaã, precisa se santificar. Entenda disso. E Tiago está dizendo que não dá para ser amigo do mundo. Eu não consigo mudar a mentalidade das pessoas, mas eu tenho a obrigação de pregar a verdade e abrir os olhos de quem me ouve. Glória a Deus. Ah, mas o mundo anda assim. Pode até andar, mas você não vai andar como o mundo anda. O mundo usa de certas palavras desse jeito, mas você não vai falar o mesmo linguajar deles, porque você está santificado, ou está se santificando, separados. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Separados. Como se santifica? Flávia, põe para mim 1 Timóteo 4, e o verso 4 e o verso 5, pode deixar ali na tela. Aqui nós vamos ver a lição, irmãos, da santificação. Como se santifica? Primeiro, Tiago diz que santificação é separação, e Tiago vai dizer que eu não posso ser amigo da prática do mundo, porque o mundo vive na prática do pecado. Não é inimigo das pessoas, não entenda mal. Não é inimigo de ninguém, até porque nós não temos inimigo. O único inimigo que a gente tem é o inimigo de Deus, que é o diabo. Aqui na terra, todo mundo a gente está lutando para ganhar ele para Jesus, para ele ir para o céu conosco. Esse é o nosso alvo. Agora, olha só, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. 5, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Pela palavra e pela oração. E você já viu como o povo perdeu o desvelo de orar? Mas a santificação vem por aí. Pela oração e pela palavra. João 17:17, Evangelho de João 17:17 confirma mais uma vez isso aqui. Isso aqui é o nosso manual, é o manual do Criador, não é historinha. E não é nem palavra de pregador que joga jargões para emocionar o povo. Não, isso aqui é Bíblia. É simples, é seco, é feijão com arroz, mas é Bíblia. É a palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É Bíblia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora eu quero puxar um assunto, irmãos. Eu não sei se eu anotei, se eu passei para a Flávia a referência de 1 Coríntios, acho que é 3:16, 3:17. Você, santificado pela oração e pela palavra. E por que eu prego isso? Porque eu estou vendo muita gente, amigos meus, pessoas queridas. Ah, pastor, os tempos mudaram, não tem nada a ver. A Bíblia continua a mesma. E se tem aqueles que se calaram diante da verdade, é problema de quem não fala. Mas a minha obrigação é falar. Vamos começar por aqui. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês são templo de Deus. Numa língua mais clara, você é casa de Deus. Casa de Deus. Entenda uma coisa. Ninguém entra na casa dos outros e faz bagunça. Não. Se a casa é de alguém e você está de favor lá, respeito é bom e o dono da casa gosta. Ou eu estou falando besteira aqui?
A casa é de Deus. O Espírito de Deus habita na casa. E se você ler todo o Coríntios, você vai entender que nós, o nosso corpo, é essa casa. Aí entenda uma coisa. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Pode mesmo tem que repetir, porque tem gente que parece que entra aqui e sai aqui. Pastor, a Assembleia de Deus mudou? Mudou muito. Mas eu continuo pregando a Bíblia do dia que eu aprendi e estou pregando do mesmo jeito. Entenda uma coisa, a casa é de Deus, você está morando de favor nela, porque a hora que o dono da casa quiser pegar ela de volta, meu filho, você pode ter dinheiro, você pode falar bonito, você pode ser um bambambam, mas pode ser chegado do prefeito, é amiguinho. Não, quando o dono da casa diz, eu quero a casa, acabou-se. Eu quero ver como vai chegar lá com a casa toda bagunçada, porque eu vejo alguns por aí que a casa foi feita perfeita. Deus fez 2 buracos aqui para o olho, 2 do ouvido, 2 do nariz, fez uma boca. Mas tem uns indivíduos que fura aqui e fura assim. Pastor, o senhor está falando do que? Eu estou falando de quem usa brincos. Ah, pastor, mas quando eu fiz era na minha ignorância. Então hoje você não é mais ignorante. A palavra de Deus te ensina a não usar. Porque a casa é de Deus e Deus não fez buraco para você usar isso. Hoje estou falando besteira. Ah, Deus foi tão fraco quando fez o homem que Deus esqueceu que dá para melhorar, fazendo um buraco na orelha, um buraco nos lábios, um buraco no umbigo, ou até um buraco na testa. Tem gente que por tudo quanto é lugar estão enviando essas porcarias. O que eu quero que você entenda, se Deus não fez o buraco, Deus é muito maior do que você, muito melhor do que você, sabe muito mais do que eu e você, e Ele é o dono da casa. É o dono da casa. Gostou, não gostou? É o dono da casa. E daqui a pouco ele diz assim, só tem que apagar a vela para me chamar a casa para mim. E aí? Glória a Deus. Agora, irmãos, eu estou vendo uma crentalhada frouxa por aí, amiguinha do mundo. Ah, mas o pastor fulano disse que pode. O pastor pode até falar, mas se a palavra diz que não fala. Vamos lá, nós vamos dar uma acabada fria, pastor. Mas hoje era Santa Ceia. Mas era Santa Ceia porque tem muitos que não vêm no culto da palavra. Eu vou pregar no culto de Santa Ceia. Bíblia nele. Ah, mas pastor, o senhor vai mudar a mente? Não, eu não mudo a mente de ninguém, mas meu dever é pregar, irmãos. Terminou esse culto, eu sou teu amigo do mesmo jeito, eu te abraço, eu tomo chimarrão, eu como bolinho frito com você, não tem problema, eu sou teu amigo, mas aqui sou o seu pastor e o profeta de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, para essa turma aí, irmãos, que é joinha, é correntinha, é coisinha aqui, amigo do mundo, porque isso é do mundo, isso começou lá na Mesopotâmia, lá no Egito, tudo amigo do mundo. Pastor, mas eu estou aqui, o senhor não me toca daqui, jamais vou tocar alguém daqui, a minha alegria é ver você aqui. Pode estar doente, ferido, quebrado, machucado, mas estando aqui, um dia o Espírito Santo de Deus te toma, muda a tua vida. Agora, se ninguém falar, meu irmão, se ninguém falar, a gente vai perecer, vamos tudo para o inferno, porque ninguém tem coragem de falar. Pastor, mostra a Bíblia, não dá para falar tudo, mas vamos lá. Deus disse ao seu povo, Êxodo, deixa eu achar aqui a minha referência aqui. Deus disse ali em Êxodo, deixa eu achar aqui, eu acho que é Êxodo 33. E o verso de número 4, irmãos, eu tenho inúmeras referências na Bíblia, mas olha aqui o que Deus diz para o seu povo, o que Deus está dizendo para o seu povo. Ele diz, mas isso aqui é só para os judeus, eles nem tinham sido estabelecidos como um povo ainda, eles estão peregrinos. Deus está falando para o seu povo, que vai habitar na terra de Canaã, e ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, os seus adornos. Bota mais ali para nós ali, Flávio. Vamos continuar lendo ali. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura serviço. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os atalhos, para que eu saiba que te hei de fazer. Continua. Então os filhos de Israel se despojaram disso tudo ao pé do monte Horebe. Mais um.
E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviando de longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Eu tenho que ler todo o texto aqui, mas se você ler na sua casa, todo o capítulo 33, lê o primeiro versículo. Eu vou explicar. Deus está dizendo para o povo aí, vocês são um povo teimoso. Vocês são um povo obstinado, de dura serviço. Eu falo, mas vocês não me ouvem. E eu não vou ir no meio de vocês. Aí você vai ver Moisés intercedendo, sendo um intermediário entre o povo e Deus. E Deus diz para eles assim: tirem os adornos. A minha linguagem fala os adornos. Tire os adornos. Tire as arrecadas da orelha. E aí depois você vai ver lá na frente a Bíblia dizendo o seguinte: e a partir daqui eles nunca mais usaram isso. E por inúmeras citações na Bíblia você vai ver o povo de Israel mal, ruim. Aí Deus diz para ele: tirai as arrecadas das orelhas, tirai os adornos. Deus sempre mandou tirar, nunca mandou colocar. Eu não tenho tempo para ficar aqui porque eu estou no meio da palavra aqui ainda. Mas Deus manda eles tirar, e a Bíblia diz que eles não usaram mais a partir disso. Preste atenção agora. 1 Pedro, é isso? 1 Pedro, o capítulo de número 3. Põe no primeiro versículo ali, para nós entendermos um pouquinho. Aqui já é Novo Testamento. O Deus que falou na antiga aliança está dizendo: tirem isso, eu não me agrado disso, eu não quero isso, tirem. E tem muita gente que entende assim: mas espera aí, Salomão elogiava a sua amada porque ela estava adornada. Meu irmão, entenda uma coisa: existe a vontade de Deus, o querer de Deus e a permissão de Deus. Tem coisas que Deus não aprovou, mas Deus permitiu, Deus ficou em silêncio. Uma coisa é você ver Deus dizendo: eu quero, eu gosto, eu me agrado, essa é a minha vontade. E outra coisa é você ver Deus em silêncio. Ou você acha que Deus alguma vez na história foi complacente com o homem casar com mais do que uma mulher? Nunca! Deus fez no princípio macho e fêmea, o Adão e a Eva, e foi esse o casamento. No Novo Testamento, Jesus vem e fala: no princípio não foi assim. No princípio é você casar, ser a Eva do Adão, o Adão da Eva, e até que a morte os separe. Mateus 19. Aleluia. Então tem as coisas que Deus se calou e deixou o povo, que levou para uma desgraça, ao pecado. Glória a Deus. Mas existe a vontade de Deus, e quando Deus diz tira, tira. Agora, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vossos maridos, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra pelo porte das suas mulheres, seja ganho sem palavra. Para frente. Considerando a vossa vida casta em temor. Para frente. O enfeite delas não seja, nos penteados esquisitão que elas faziam, não seja no frisado dos cabelos, no uso de joias e de ouro e de compostura e de vestidos caríssimos. Isso aqui, irmãos, a Bíblia é tão atual. Pastor, é pecado ter vestido caro? Não. Mas é aquela que quer aparecer. Irmãos, o reino de Deus é humildade, é simplicidade. Compre a melhor roupa que você puder, mas não para você chegar perto de alguém e... mas só... Não. O reino de Deus é simples, é humilde. Tem gente que além de querer aparecer é invejoso. Se vê o pastor com o sapato até meio seco virado para cima, vou comprar um daquele virado para cima. É inveja pura, e os invejosos não vão para o céu. Na Bíblia é isso. No sentido de compostura. Vai para frente aí, Flávio, vamos lá. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Olha só, aqui vem. Você viu o que falou lá na frente? As escravaguras, a joia, enfim. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. As santas, as santificadas. Tinha aquelas que não eram assim? Claro que tinha, sempre teve, sempre vai ter. Mas eu estou falando de santificação para quem quer ver maravilhas de Deus. Porque as santas não andavam desse jeito. Aleluia. Elas continuavam o que foi ensinado lá no princípio, guardando, observando e praticando. Aleluia. Isso é Bíblia. Irmãos, entenda uma coisa: nós amamos todos e lutamos por todos. Pastor, aonde está a sua diferença?
Eu gosto dos meus obreiros aqui, irmãos. Por quê? Eu posso não te obrigar a mudar, porque não é direito meu. Mas eu sei que aqui, ó, eu com eles, somos os guardiões disso aqui. Pastor, mas eu quero subir lá para cantar. Então se ajeita com uma palavra de... Ah, pastor, mas daqui a pouco o senhor não vai estar mais aí, vai ter outro e vai deixar. Se o outro deixar, tudo bem, não tem problema. Mas a minha obrigação é manter o meu aqui. E aonde eu for, eu vou continuar do mesmo jeito. Pregando a mesma Bíblia, a mesma palavra e dizendo para você que a verdade liberta, a verdade transforma. E essa verdade nos levará ao céu. Então o que eu quero que você entenda? Pastor, eu quero fazer parte da tribuna, eu quero cantar, quero pregar, quero profetizar, eu quero... Então se enquadra na palavra. Porque eu não posso mudar você, mas eu guardo aqui. E deixa eu dizer, irmãos, essas coisas extravagantes. Não se assuste, irmãos. Não se assuste. Porque se você não tiver o temor a essa palavra que eu prego, vai passar vergonha aqui, porque eu ainda vou me levantar e vou dizer, por favor, sente no seu lugar. A casa de Deus continua sendo santa. Deus continua querendo ordem. As coisas... Pastor, o que o senhor quer? Eu quero ver maravilha no meio de nós. É isso que eu quero, irmãos. Agora, amizade com o mundo, não. Toma jeito. Santifiquem-se. Porque ali em Hebreus acho que é 12, eu não marquei essa, mas acho que é Hebreus 12:4. Seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, meu irmão, ninguém vê a Deus. E isso que eu estou falando, a Deus santifique pela oração e pela palavra. Eu sei que hoje é culto de Santa Ceia, né? Domingo foi mais leve, né, moço? Domingo foi uma palavra tão gostosa, até eu me alegrei aqui. Mas eu não prego para agradar, eu prego por necessidade. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Jordão vai se abrir quando? Quando eu me santificar. Indo para frente um pouco, pastor, isso aí não está fechando. Então vamos, olha mais uma aí, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. Ali Deus está falando sobre a santificação, corpo, alma e espírito. Porque tem aqueles que pregam hoje, Deus, só o coração. Se tiver na Bíblia que Deus só quer o coração, eu começo a pregar que é só o coração. Mas ali, ó, está na Bíblia. Essa plaga achou lá? 1 Tessalonicenses ali 5:23. Corpo, alma e espírito. Santifiquem-se. Corpo, alma e espírito. Essa é a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse só o coração, dizia, santifica o coração, purifica o coração, ajeita o coração. Não. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E Deus quer santificação. Até porque o sacrifício de Cristo foi completo. Não foi parcial, foi completo. Então entenda isso. 1 Pedro, não precisa colocar ali mais tarde. 1 Pedro 1:15. Sede santo em toda a vossa forma, a vossa maneira de viver. Em tudo. Não é em partes, em tudo. É ou não é? Para frente, vamos lá. Esse santificar-se, irmãos, de corpo, de alma e de mente, é só Jesus que pode fazer. Só que Jesus faz mediante a um coração aberto, disposto a deixar Jesus trabalhar. Porque se você ouvir essa voz e dizer, não gostei do que o pastor falou, simplesmente Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. O que João escreve? Eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entro em tua casa e faço uma festa. Agora, se você ouvir o bater na porta e decidir não abra a porta, vai para casa do mesmo jeito, com a porta fechada, com o mesmo pensamento, com o mesmo ser, sem mudar nada. Mas é aquilo.
A minha vontade era pregar um sermão bonito, um daquele do vaso, que eu sei que muita gente foi tocada, uma palavra gostosa. Mas eu estou pregando aqui porque eu sei que Deus quer que a gente fale sobre isso. Sobre isso. Santifiquem-se. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero aqui, para encerrar aqui, falar uma só aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Colossenses 3, do 1 em diante. E se alguém que é santificado, como vive uma vida que foi santificada, que foi transformada por Deus. Colossenses 3, bota do 1 aí, vamos até o 10 aí, vamos lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Para frente. Pensai buscai e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Esse dia será glorioso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição, a desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui é claro, não precisa nem explicar. Nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Vai encerrar. E vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não precisa pregar, irmãos, a Bíblia prega. Pense, busque a coisa de cima, pense nas coisas de cima. Vamos para frente. Glória a Deus. Porque eu acho lindo, irmãos. Às vezes tem gente que quer trazer pregador não sei da onde para fazer movimento. Não precisa nada disso. Santifiquem-se. Santifiquem-se e o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O Senhor usa o seu pastor, o Senhor usa um obreiro, o Senhor usa uma criança, um jovem, um adolescente. Deus usa quem Ele quer, meu irmão. Mas a gente precisa entender uma coisa: sem santificação a gente não vai ver Deus. Aí está lá o Jordão na frente. Será que abre? Será que não abre? Aí Josué se levanta e diz: se vocês se santificarem, o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E ele falou isso, irmãos, e já foi tomando uma posição, e já mandou o pessoal ali, vão avisando o povo: se santifiquem, se santifiquem, se santifiquem. Ah, mas e o Jordão vai abrir. Aí o problema vai ser superado, vai ser vencido, o problema vai cair por terra. Santifiquem-se, olhem para Cristo, olhem para o Senhor, santifiquem as vossas vidas, e Deus vai abrir esse Jordão. Glória a Deus. A gente se preocupa, irmãos, muito com o sermão. A gente se preocupa muito como falar de Jesus para alguém. Mas a gente se esquece que o crente tem que fazer o diferencial. Corpo, alma e espírito. É se vestir que nem crente. Bonitinho, que nem crente. Pastor, roupa nova? Não precisa ser roupa nova, pode ser roupa velha mesmo. Mas roupa que o mundo olha para a gente e diz: é uma serva de Deus. É um servo de Deus. Se o mundo não te diferenciar, meu irmão, é porque você está sendo igual a ele. Se você fala que nem o mundo, se veste que nem o mundo, se pinta que nem o mundo, e eles te tratam como um mundano. Agora entenda uma coisa, eu já estou caminhando para o fim aqui, não vai dar para mim chegar onde eu gostaria de chegar, mas tem outros dias. Eu estava ouvindo a história de um missionário. Porque quem é santificado, irmãos, ele torna-se parecido com Jesus. Lembra do que Paulo diz ali, acho que é aos Coríntios, não sei se é Coríntios 11 ou Romanos 11: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo assim, eu imito ele, eu estou parecido com ele. E de tanto você ler a vontade dele, praticar a vontade dele, o mundo vai ver em você: foi parecido com Jesus. Viam isso nos discípulos. Agora esse missionário, que eu estava ouvindo essa história, ele foi chamado
Ele foi chamado para fazer uma obra missionária no continente africano. E quando ele chegou neste lugar, ele está nesse lugar e ele colocou no seu coração: vou pregar em todos os vilarejos, mas aonde eu vou morar, na vila onde eu vou morar, eu não vou pregar para ninguém. E foi assim que ele viveu. Pregou em todos os lugares, mas ali não pregou. Passou alguns anos, adoeceu, voltou. E após um tempo foi outros missionários. E os outros missionários chegaram ali e começaram a pregar na vila. O pensamento deles era diferente. Começaram a pregar ali e de repente, como todo bom missionário, começa a falar de Jesus. Jesus salva, Jesus é amor, Jesus é liberta, Jesus é isso, Jesus é aquele outro. E começaram a falar dos atributos de quem é Deus, do que Jesus faz, de quem Jesus é. E aquele povo que não tinha ouvido falar de Jesus, quando ouviram aquele missionário falar assim: mas espera aí, este homem que o Senhor está falando, nós conhecemos. Ele habitou entre nós. O nome dele não era Jesus, era outro nome. E eles usaram o nome daquele missionário. Não pregou, não falou nada, mas o testemunho deles, eles olharam e disseram: este homem é parecido com o Jesus que vocês estão pregando. Glória a Deus. Quem o mundo acha, quem o mundo vê que a gente é? Sou da Assembleia de Deus, não garantia de nada. Eu sou membro, garantia de nada. Dou dízimo, que bom que você dá, porque é uma ordenança bíblica, mas não é garantia. Agora, se o mundo vê que a gente é uma luz, se o mundo vê Jesus na nossa vida, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, ser parecido com Jesus. Aí lá está o Josué. O Jordão vai se abrir para a gente viver, para a gente habitar, para a gente estar no lugar que Deus preparou para nós, para a gente viver as bênçãos que Deus preparou para nós naquele lugar. E o Jordão vai se abrir quando o povo se santificar. O Jordão vai se abrir quando a arca de Deus for na frente. O texto que você leu comigo diz isso. Quando a arca se movimentar, vocês comecem a se movimentar. A arca é a presença de Deus, literalmente, entre eles. Quando a presença de Deus começar a andar, vocês sigam os passos dela. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando os sacerdotes tomam a arca e eles caminham, eles se aproximam do Jordão, quando eles pisam na água do Jordão, o Jordão começa a se abrir. O deserto já ficou para trás e o Jordão está se abrindo para me receber e viver o que Deus tem. Glória a Deus. Mas o caminho é esse. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu olho para Josué, o Jordão se abrindo. E por que o Jordão se abre? Eu encerro por aqui. Porque Josué deixou de olhar para o Jordão e começou a ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que não vê o Jordão ser aberto, porque ele olha para o Jordão e esquece de ouvir a voz de Deus. E se nós não ouvirmos a voz de Deus e não praticarmos a voz de Deus, a gente pode até ser um religioso, a gente até pode estar no meio do povo onde está a presença de Deus, mas a gente não vê o Jordão se abrir, a gente não entra na nossa Canaã. Canaã é logo ali. E a Bíblia diz que estamos bem mais perto do que antes. Glória a Deus. Bem mais próximos do que antes. Mas é para quem se santificar, para quem andar com Deus. E só aqui, a base de informação, Números 14, não precisa colocar não, pai. Mas a Bíblia diz que os desobedientes e os que murmuraram morreram tudo no deserto e não entraram na terra. Pastor, como é que a gente faz? A gente crê nele, ouve a sua voz e obedece. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu encerro com o que eu comecei no começo. Você pode até ter nascido no deserto, está vivendo um bom tempo nele, mas a tua história não termina no deserto. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Pastor, por que ele existe?